Diegos, Renatas, Bárbaras, Eduardos, Gustavos, Anas. As pessoas transformam as empresas. Por isso, a Solids tem inteligência de dados, People Analytics e ferramenta de gestão comportamental para você formar equipes de alta performance. É uma plataforma de RH completa para recrutar, desenvolver e manter os melhores talentos ao seu lado. Tudo com menos custos, mais agilidade e produtividade. Solids, RH inteligente. Estar próximo nunca foi tão importante e a Qualicorp está cada vez mais presente, com soluções personalizadas para uma gestão eficiente dos benefícios da sua empresa, levando acesso a um plano de saúde de qualidade e sustentável. Isso acontece através de tecnologias desenvolvidas para a gestão da saúde e de dados, permitindo não apenas analisar o que já gerou impacto, mas entender padrões e riscos no futuro. Vamos juntos reabrir nosso mundo com segurança, proteger as pessoas, providenciar alimentação saudável e segura, conveniências e transformar nossos espaços. Para abraçarmos o novo normal, vamos precisar de ajuda dos times de serviços, chefes, técnicos e cuidadores. E quando nos reinventamos juntos, tudo é possível. Reinvente-se com confiança, com a Sodexo. I'm working to keep the fire going for another 150 years. To inspire confidence through style. I'm working to make connections of a different kind. I'm working for beauty that begins with nature. To treat every car like I treat mine. At ADP, we're designing a better way to work, so you can achieve what you're working for. A solução de RH da TOTVS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Com o RH da TOTVS, você gerencia folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. E agora a gente vai para o nosso próximo painel, o penúltimo do dia. Exatamente, galera. A gente está quase terminando, mas fiquem aí porque a gente ainda tem muito conteúdo para passar para vocês. E esse nosso próximo painel, a gente está trazendo o tema Marketing e RH.
como trabalhar a marca empregadora interna e externamente. E eu convido Caio Nalini, gerente de gestão de pessoas do Magazine Luiza, Matheus Fonseca, coordenador de RH da Movile, para participarem, para moderar, o Júnior Bornelli, CEO e fundador da Startse. Vamos lá, Matheus, é com você. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Como apresentado, eu sou o Matheus Fonseca, trabalho no time de gente da Movile e fui convidado para falar um pouco sobre como a gente está construindo uma estratégia de marca empregadora que consegue nos diferenciar e consegue trazer os talentos que a gente precisa e engajar as pessoas interna e externamente. Antes de qualquer coisa, estou super à disposição para continuar a conversa depois daqui. Então, fique à vontade para me procurar, me adicionar no LinkedIn. Gosto de continuar trocando, porque eu sei que o tempo é limitado e acho que é importante a gente manter essa conexão. E para dar um contexto, o que é a Movile, o que é o Grupo Movile, né? Então, a Movile é um ecossistema o Grupo Movile é um ecossistema de empresas de tecnologia que trabalha com o sonho de impactar e melhorar a vida de 1 milhão de pessoas através dos nossos aplicativos e serviços. E a Movile é a empresa que está por trás desse ecossistema. Então, a Movile é uma empresa que encontra e acelera outras organizações de tecnologia para que a gente consiga chegar nesse objetivo. E aí, quando eu alinhei de falar sobre ecossistema de Employer Branding, acho que um primeiro desafio é a gente definir o que é um ecossistema de Employer Branding e por que faz sentido a gente trabalhar com um ecossistema de Employer Branding, né? Então, quando a gente olha a definição no dicionário, ecossistema basicamente é um sistema que inclui vários seres, vários agentes e cria uma inter-relação entre esses agentes, né? Cria uma conexão entre esses agentes. Então, basicamente, a gente entende que ecossistema é algo que funciona a partir da conexão de vários itens ou de várias iniciativas. E aí, o porquê que faz sentido a gente trabalhar como um ecossistema dentro de Employer Brand? A gente acredita que isso faz super sentido por alguns motivos. O primeiro é que Employer Branding não é só atração, né? Geralmente, quando a gente fala de Employer Branding, as pessoas acham que é fazer marketing de vaga ou marketing de recrutamento. E não é, né? Employer Branding vai muito além da atração, vai muito além do marketing de recrutamento, e é importante que exista uma consciência sobre isso. O segundo é que Employer Brand ele precisa de consistência. Para que a marca empregadora consiga se posicionar e consiga trazer relevância, é importante que exista uma consistência entre a estratégia e exista uma conexão entre tudo que está sendo feito. Não pode ser tratado como algo solto ou somente uma iniciativa, que isso não vai trazer o resultado necessário. Terceiro ponto muito importante de o porquê precisa ser um ecossistema e por que não pode ser um agente solto, é que é um jogo sem volta. Quando você começa a trabalhar a marca empregadora, é importante que você continue avançando. Toda e qualquer pausa, toda e qualquer desistência, toda e qualquer desconexão entre a estratégia gera um impacto e isso provavelmente vai impactar não só na atração, mas também em próximos passos e no plano da marca empregadora como um todo. E o último ponto é que a gente está falando de uma jornada das pessoas. A gente não está falando de um processo só de, eu vou lá, postar e pronto. A gente está falando de uma jornada. As pessoas têm uma jornada para escolher trabalhar na sua organização. As pessoas passam por uma jornada para conhecer, desejar, então se inscrever numa vaga dentro da sua empresa. E é importante que a gente trate dessa forma. Atualmente, o que acontece, né, e o que a gente mais vê, é o RH tratando os candidatos e as candidatas como algo que se encontra a todo momento, em qualquer lugar, sem entender essa jornada que as pessoas passam, sem entender como elas se sentem. Então, basicamente, a gente não fala com as pessoas, a gente não constrói um relacionamento, a gente não constrói a nossa marca empregadora. Quando surge uma vaga, eu vou lá correndo atrás dessa pessoa, apresento uma proposta, que é, né, esse papelzinho que está aqui na parte de cima. A pessoa não aceita, porque não fez sentido para ela nesse momento, e a gente continua, né, a gente segue sem falar com ela pelo resto da vida, até que surge uma nova vaga e a gente volta lá e fala com essa pessoa de novo. Então, basicamente, quando a gente não trata a estratégia de marca empregadora como um ecossistema, não olha para a jornada, a gente cai nesse risco de tratar o processo de atração como uma estratégia que só tem que levar a vaga até a pessoa. E isso gera muito impacto negativo no resultado. É um subaproveitamento absurdo. E gera impacto no resultado de atração, mas gera impacto também no resultado de retenção das pessoas. Que a partir do momento que você não construiu esse relacionamento, que você não deu informação suficiente, você vai criar expectativas, você vai possibilitar expectativas que talvez não estejam alinhadas com o que você é enquanto organização. E aí foi pensando nisso e entendendo isso, que a gente
escolheu e que a gente entendeu que seria necessário começar a trabalhar com um ecossistema de estratégias de marca empregadora. Então, tratando essa jornada como ela deve ser tratada e criando iniciativas e estratégias que conduzam a pessoa ao longo de toda essa jornada. Hoje, a nossa estratégia de marca empregadora é composta por diversas iniciativas e hoje já é um ecossistema bem complexo, que vai desde criação de conteúdo em redes sociais por meio de uma estratégia inbound recruiting, patrocínio de eventos e uma estratégia interna de fortalecimento da experiência das pessoas. Mas todo esse ecossistema, né, toda essa jornada, ele parte de um ponto. E esse ponto, para a gente, é o nosso EVP, que é o Employee Value Proposition. Então, hoje ele se resume nesses 6 grandes pilares. Óbvio que é um estudo muito aprofundado e tem muito insumo, mas esses são os 6 pilares que guiam nossa estratégia de marca empregadora e que a gente usa como posicionamento para diferenciar a marca da Movile e a Movile enquanto lugar para se trabalhar e para guiar toda essa definição de ecossistema e de jornada. E esses pilares estão diretamente conectados com a nossa cultura, que aqui a gente chama de Gente Firme, né, o acrônimo para gente, foco no cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética. Então, quando a gente fala de criar um ecossistema, não é só criar várias ações de marca empregadora e de maneira solta e descontrolada colocar elas no ar ou colocar elas no mundo. Mas é criar esse ecossistema e criar essas estratégias a partir de um ponto de partida que pode ser o seu EVP, pode ser a sua cultura, caso você entenda que ainda não tem maturidade para ter um EVP consolidado. Mas é importante que esse ecossistema tenha uma base muito forte, tenha ali um alicerce muito forte, porque quando você cria um ecossistema que não tem esse alicerce, ele não vai ter o efeito de ecossistema, porque como a gente viu lá no começo, o ecossistema exige uma inter-relação entre os agentes. Na maioria das vezes, a inter-relação, a conexão, é justamente essa base, esse alicerce, o EVP ou a cultura. Então, aqui na Movile, a gente fez um trabalho de desdobrar esse EVP e esses diferenciais em toda a jornada das pessoas para que a gente conseguisse montar esse ecossistema. Então, hoje a gente olha desde como a gente faz o processo de atração e construção de marca empregadora para diferenciar a Movile enquanto lugar para se trabalhar, mas a gente olha, junto com o nosso time de recrutamento, como a gente garante a entrega disso no Candidate Experience. A gente olha com o nosso time de cultura, treinamento e desenvolvimento, remuneração, como a gente entrega isso durante a jornada das pessoas no Employee Experience. E a gente olha, inclusive, como a gente entrega isso na experiência de despedida das pessoas, para que essa jornada, para que esse ecossistema, ele não esteja só ali no processo de atração, mas que seja um ecossistema de reforço de marca empregadora de uma ponta a outra, do momento que a pessoa está conhecendo a sua organização até o momento que ela está se despedindo, porque fez sentido para ela ou para a carreira dela naquele momento. E aí o que a gente garante é que não mais a gente trate esse processo como um ponto de contato solto. A gente garante que a gente está se relacionando, que a gente está construindo a nossa marca empregadora com potenciais candidatos por meio de diversas ações que conduzem a jornada dessas pessoas ativamente, fazendo com que ela entenda um pouco mais sobre a nossa realidade, fazendo com que ela consuma um pouco mais sobre quem a Movile é, o que a Movile acredita, como a Movile se diferencia, e que ativamente a gente desperte o interesse dela em trabalhar com a gente, e mais do que só interesse em trabalhar, que a gente entregue informações que são úteis para quando ela entrar, ela tenha expectativas alinhadas com o que a gente é, com o que a gente espera e com o que a gente realmente acredita. Então, hoje, essa criação de um ecossistema consegue garantir uma experiência marcante para as pessoas antes da entrada e depois da entrada também. E aí, para isso ficar muito nítido e ficar bem explicado, tem alguns exemplos de como um ecossistema de marca empregadora é importante para, no final do dia, se atrair quem você precisa. Então, essa, por exemplo, é a Juliana. A Juliana, ela ficou sabendo da Movile através de um e-book que a gente produziu. Depois disso, ela participou de um meetup, depois ela viu a gente no evento, participou do Movile Hack e foi contratada pelo iFood. E esse é o Bruno. O Bruno também ficou sabendo da Movile através de um conteúdo, né, no nosso blog de tecnologia. Depois disso, ele participou do Movile Next, que é nosso curso de formação de tecnologia na turma de Android, foi para um evento e hoje o Bruno faz parte do Grupo Movile. Então, aqui são 2 exemplos para tangibilizar como que um ecossistema de ações interconectadas dentro de marca empregadora faz a diferença. Porque se a gente tivesse só criado o e-book, talvez a Juliana não tivesse sido contratada, talvez ela demorasse mais para ser contratada. Mas como a gente tinha várias ações e a gente foi conduzindo a Juliana, ela foi contratada e hoje ela faz parte do nosso ecossistema. Tá, e criar esse ecossistema não é simples, ele é muito complexo e ele exige o envolvimento de muitas pessoas. E como que a gente conseguiu envolver essas pessoas?
O primeiro ponto é que a estratégia, ela é co-construída com essas pessoas. A estratégia de marca empregadora, ela não precisa ser um tesouro que o time de marca empregadora guarda embaixo do braço e não conta para ninguém e cria sozinho e pensa sozinho. A gente envolve as pessoas no desenho do que a gente vai fazer. Então, se a gente vai criar um programa de desenvolvimento, a gente vai envolver as pessoas de tecnologia nisso. Se a gente vai participar de um evento, quem vai definir que evento que a gente vai participar é o time de tecnologia. Então, a gente consegue trazer para a mesa pessoas que contribuem diretamente e isso facilita o envolvimento delas no momento de aplicar aquela estratégia. Porque não é só algo que o RH acha que faz sentido, vai lá e pede ajuda para as pessoas. É algo que as pessoas acham que faz sentido e elas entendem que é necessário contribuir. O segundo ponto é que a gente consegue mensurar e mostrar o resultado dessas ações, dessas contribuições. Então não foi lá, a pessoa foi lá, palestrou num evento, super legal, top, muito obrigado. Não, a gente volta e a gente mostra o impacto que aquilo teve. Então tá, a gente teve um Tech Summit, que é nosso evento de tecnologia, a gente teve 700 pessoas participando, a gente gerou tantas contratações, a gente teve NPS de tanto. Então a gente, de maneira muito objetiva, pragmática e utilizando os dados, a gente comprova o impacto que as ações de marca empregadora têm. Isso gera um sentimento de recompensa, né? Quase de justiça, assim, de tá, eu estou participando, eu estou contribuindo, isso está gerando resultado, isso está ajudando o Grupo Móvel a atrair pessoas que a gente precisa. O terceiro ponto é que tudo que a gente faz é muito genuíno. As pessoas entendem o motivo e as pessoas entendem que aquilo é verdade. Não é nada só bonitinho para mostrar e para construir uma estratégia de marca empregadora. Quando a gente fala algo, quando a gente cria algo, quando a gente se posiciona sobre algo, isso faz parte do que a gente acredita e do que a gente é. Nada é só existe só por existir, ou é feito só para ser feito, para cumprir com o checklist. A gente garante que isso seja muito conectado com a nossa cultura e com as coisas que estão acontecendo aqui dentro. E quarto, mas não menos importante, essa contribuição e esse espírito colaborativo faz parte da nossa cultura. Então, a gente tem uma facilidade, digamos assim, por ter dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores, comportamentos que falam sobre ser colaborativo e sobre atrair pessoas com muito talento. Isso faz com que as pessoas queiram ajudar a gente e queiram contribuir com a estratégia de marca empregadora. Ao longo desse processo, né, a gente está 2 anos e meio, 3 anos trabalhando nessa estratégia, na construção desse ecossistema, a gente aprendeu muito, assim. Não foi fácil, nem tudo deu certo, pelo contrário, muita coisa deu errado. E aí eu resumi aqui os principais aprendizados para vocês. O primeiro é que as pessoas, elas são as responsáveis pela estratégia de marca empregadora. E mais do que as responsáveis, elas são a principal estratégia de marca empregadora. São essas pessoas que falam sobre como é trabalhar na Móvel, são essas pessoas que disseminam o que a gente está vivendo aqui e o que está acontecendo aqui dentro. Só ter uma rede social bonita, legal, isso é bom, mas não é o principal canal. As pessoas são os principais canais e garantir que a experiência de ponta a ponta faça sentido e seja genuíno é importante para que as pessoas consigam ser essa ferramenta e esse catalisador da marca empregadora. Se você não cria uma estratégia, se você vende algo bonitinho para fora e quando a pessoa entra é totalmente diferente, obviamente ela não vai contribuir com a sua marca empregadora. Pelo contrário, provavelmente ela vai criar depoimentos e dar depoimentos negativos em relação à sua marca empregadora. O segundo aprendizado é que a cultura, ela tem que ser extremamente conectada com a estratégia de marca empregadora e com o EVP. Não dá para criar um EVP ou para criar uma marca empregadora desconectada da cultura. Porque no final do dia, o que a pessoa vai viver dentro da sua organização está muito conectado com a cultura. E é importante que essas coisas estejam interligadas. E que seu ponto de partida seja a cultura. Que o ponto de partida para o seu EVP seja a cultura. Que seus diferenciais, eles sejam diferenciais, mas que eles sejam reais e conectados com os valores que você prega no dia a dia. O terceiro aprendizado é que não dá mais para a gente ficar escondido atrás dessa cortina que o RH é subjetivo. A gente tem que mostrar resultado, a gente tem que mensurar resultado. A gente fala tanto que a gente quer que o RH seja estratégico, como finanças como marketing mas a gente não quer dar resultado igual finanças, igual marketing dá. A gente não quer mensurar resultado igual finanças, igual marketing dá. A gente quer o privilégio, a gente quer a posição na mesa, mas a gente não quer o ônus que vem com isso, ou as obrigações que vem com isso. Não existe essa de RH é subjetivo. Isso é, na minha crença, uma cortina que foi criada e foi mantida durante 30 anos para justificar uma falta de capacidade. Mas agora não existe mais espaço para essa falta de capacidade. É necessário mensurar resultado, é necessário reportar resultado e é necessário dar resultado. Então, não dá mais para ficar se escondendo atrás dessa frase. E quarto aprendizado, mas muito importante, no final do dia, a área de marca empregadora,
ela é muito responsável por dar as diretrizes e dar os caminhos, porque, voltando para o primeiro aprendizado, as pessoas vão executar sua estratégia de marca empregadora. Não dá para achar que só as ações que o time de RH desenha é que vão construir sua marca empregadora. É fora de controle isso, gente. Marca empregadora é o que as pessoas vivem, e a área de gente tem que dar as ferramentas para que elas vivam bem essa experiência e que elas disseminem a marca empregadora. Então não dá para ficar controlando tudo que as pessoas falam, dizem, publicam, falam. Assim, a gente está num mundo que isso é inexistente, assim, inimaginável. Então é importante que a área de gente consiga dar o caminho e dar as diretrizes para que as pessoas façam essa construção. E agora, muito obrigado. Estou super à disposição de novo via LinkedIn, e-mail. Gosto muito de falar sobre esse tema. A gente está num processo grande de aprendizado aqui na Movile, no Grupo Movile como um todo. Tem muita coisa para ser entregue ainda, muito resultado para ser gerado. E a gente está super feliz com o que está acontecendo. Então, espero que isso tenha contribuído de alguma forma com vocês e com o desafio que vocês estão enfrentando, e que vocês consigam começar e criar esse ecossistema de estratégia de marca empregadora. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Agora é com você, Caio. Obrigado, Denis. Boa tarde. Bom, pessoal, acho que primeiro é uma honra para mim estar aqui participando hoje, e um grande desafio falar depois do Matheus, que é um colega aí do universo de RH e de Employer Branding, com quem eu sempre troquei bastante a respeito de práticas aí. E acho que o ponto mais positivo disso tudo que ele trouxe são coisas que a gente também acredita e que pratica no dia a dia e que, de alguma maneira, estão na apresentação que eu trouxe para vocês, tá? Acho que, primeiramente, só me apresentando, meu nome é Caio, hoje eu estou à frente do time de gestão de pessoas do Luiza Labs, que é a vertical de tecnologia do Magazine Luiza. E ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho respondido também pelas práticas de Employer Branding da empresa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre a nossa estratégia, sobre como a gente se organiza, no que a gente acredita, e trouxe também alguns cases para tangibilizar a prática de todas essas ações, tá? Antes de falar disso, acho que é bacana contextualizar o Magalu atualmente. Então, hoje são mais de 37 mil colaboradores em quase 1.200 unidades, considerando lojas, CDs. A gente usa a nossa infraestrutura de loja também como mini CDs para favorecer a experiência do cliente. Na nossa plataforma de marketplace são mais de 32 mil sellers, com mais de 16 milhões de produtos aí à venda na nossa plataforma. Nesse ano, conforme o nosso resultado do último TRI, a gente já teve um faturamento de 29 bilhões de reais, são mais de 27 milhões de clientes. E aí acho que 2 dados importantes a respeito de pessoas que a gente tem muito orgulho de apresentar. A gente é a 2ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar, conforme o Great Place to Work, e a gente é a 1ª do varejo. E um dado interno, a gente trabalha com a métrica de NPS, e o nosso NPS é de 84, então um número bem alto que nos orgulha bastante e que mostra quanto a gente efetivamente vive na prática a nossa cultura, os nossos valores e comportamentos. São esses 5 que eu estou projetando aí na tela para vocês. Então, gente que gosta de gente, atitude de dono, mão na massa, simplicidade e inovação, cliente em primeiro lugar. A gente tem um conjunto de 17 comportamentos divididos dentro desses 5 valores. Eu não vou passar por eles aqui para não me alongar, mas que basicamente norteiam tudo que a gente faz a respeito de pessoas na organização, e que nos ajudam a tomar as melhores decisões respeitando a nossa cultura. E aí, para falar um pouco desses valores na prática, eu trouxe um vídeo para vocês. A expectativa é mostrar como eles se tangibilizam. Então, vou passar
e aí na sequência eu comento, tá bom? Quando eu entrei no Magazine, o código de ética me foi apresentado logo de início. Então ali para mim já ficou muito forte a cultura do Magazine, a paixão que a gente tem em atender o cliente. Qual é a diferença? Porque nós trabalhamos o ser humano. Eu acho muito bacana, né? Porque valoriza tanto as pessoas que estão aqui dentro com a gente, nos valoriza e nos empodera também. O que eu acho mais legal é você ter liberdade de poder estudar coisas, experimentar coisas, implementar coisas. A gente desenvolve para todo mundo, para nosso cliente final, para as pessoas que estão dentro dos CDs, para as pessoas que estão dentro das lojas. É muito fácil você complicar a tecnologia, tornar algo super complexo e falar coisas que ninguém entende. Mas a parte difícil é você pegar isso e empacotar em uma coisa simples e mostrar para as pessoas que não é tão complexo e difícil assim. Eu acho que uma das grandes missões que a gente tem é fazer isso, tornar esse processo natural e acessível para todo mundo. A avenida principal de Campo Grande vai se tornar um calçadão. Então eles quebraram toda a rua, tampando a frente da loja. Cheguei um dia, os vizinhos de cabeça baixa, também a nossa equipe de cabeça baixa. Fiz uma reunião com a liderança das lojas, fizemos um pacto que nós precisava fazer a diferença. Embrulhamos a loja de presente, tiramos o cliente de dentro da casa dele, embaixo de chuva, de vento, de buraco, máquina, barulho. Mas primeiro nós preparamos a casa. Agora negativo, negativo, negativo! Fora! Negativo! Fora! A equipe acreditou, a equipe colocou em prática e o resultado aconteceu. Porque quando a gente transmite positividade, você faz a diferença. Então é o gente que gosta de gente, é o mão na massa. Mão na massa para mim é trabalhar duro. E tá lá junto com a equipe mesmo, na operação, gastando sola do sapato, indo ver um problema lá na doca, ver como que tá uma separação, monitorar como que tá o processo ali junto com a equipe. A gente tem um olhar de dona, né? Então assim, quando a gente entra dentro do CD, a gente sempre olha como que tá a questão de organização. Então a gente vê se tem algum pallet sobre pallet, se tem algum endereço que tá meio bagunçado. A gente passa muito mais tempo aqui do que em casa, né? Então a gente tem todo um carinho especial aqui com o CD. Então a gente sempre reforça com a equipe esse zelo que aqui a gente não mexe com produtos, e sim com os sonhos dos clientes, né? A gente acolhe realmente o cliente. Tem clientes que voltam só para te falar um oi, para te trazer um bombom, porque você teve uma amizade com ele. Ele sabe que em você ele pode confiar. Tem uma cliente muito especial na minha filial, que ela passava por uma necessidade, a vendedora identificou esse aperto, comoveu a equipe inteira, todo mundo se uniu mesmo. A gente fez para ela uma vaquinha de mantimentos, uma caixa enorme. A cliente veio na loja, foi um momento muito emocionante aqui dentro da nossa filial. Ela se sentiu realmente vista como ser humano. Eu acredito muito em todos os colaboradores que trabalham comigo, porque sem eles, sem o trabalho deles, sem a união deles, nada acontece. Envolver a equipe, envolver gente, é 100% do resultado. O sucesso da empresa é nosso sucesso. Então eu sempre costumo dizer que nós somos pequenas engrenagens dessa grande máquina que é a Magazine Luiza. Bom, pessoal, fiz questão de passar o vídeo para vocês, porque acho que ele tangibiliza muito fortemente nas diferentes realidades que a gente tem dentro do grupo, tecnologia, logística, loja, o quanto efetivamente a gente vive aquilo que a gente diz. E aí, trazendo um pouco para a realidade, para o nosso tema, que é marca empregadora, né? Por que eu comecei falando desses valores e comportamentos e contextualizando um pouco disso? Porque, assim como o Matheus falou na agenda dele, eu acredito que a estratégia de employer branding precisa estar vinculada à cultura, ela precisa ter sustentação e precisa se basear nisso. Então, partindo aí desse último ponto aqui embaixo na tela, né, e eu gosto muito desse modelo de camadas, porque acho que ele tangibiliza bem o que eu acredito nesse ecossistema. Então, o núcleo e a camada interna mais forte precisa ser a cultura. Ela é a essência da companhia, ela é o DNA,
e ela deve sustentar e nortear a construção do EVP, que, como a gente já falou, é o norteador para toda a estratégia de employer branding, mas antes de falar para fora, a gente precisa viver dentro. Então, por isso, uma terceira camada de employee experience, que é justamente o quanto a gente consegue entregar esses valores, esse DNA, essa proposta de diferenciais para o colaborador na prática, no dia a dia, nos processos, na experiência, na jornada dele aqui com a gente. E aí a última camada, enfim, o que eu levo para fora, o que eu conto. E como o Matheus também falou anteriormente, assim, isso precisa ter sustentação, isso precisa ser real. Senão, muito facilmente, as pessoas fazem com que aquela história que está sendo narrada caia por terra, e eu acho que não é o objetivo. Então, eu sempre falo que employer branding é contar uma história e não criar uma história. A gente precisa simplesmente levar para fora aquilo que a gente vive dentro e não construir algo que não é real. E aí, falando um pouquinho de quem, na minha visão, deve estar envolvido aí com a estratégia de marca empregadora, eu acho que tem níveis de maturidade. Então, dentro do Magalu, a gente faz tudo de uma forma muito colaborativa e compartilhada. Então, sem dúvida, o RH precisa ser o guardião disso e precisa ser quem dá o guide, as diretrizes, inclusive porque o RH tem gestão direta sobre a experiência do colaborador, que é sustentação e tem um vínculo direto com o marca empregadora, mas a gente geralmente tem, dentro das equipes de gestão de pessoas, um gap de skill de comunicação. Então, por isso, acho que um nível acima de maturidade é quando a gente consegue unir RH e marketing nessa gestão, e aí a gente faz uma gestão compartilhada que consegue trazer para a mesa todas as competências necessárias para elevar o nível de maturidade do tema dentro da organização. E aí acho que tem um último nível, que é quando, além de ter o RH como guardião, o marketing como aporte de estratégia de comunicação, a gente trabalha em conjunto com a área de comunicação interna, porque senão fica uma coisa um pouco maluca, assim, a gente leva para fora, mas não fala para dentro, e aí parece que a gente está valorizando mais o externo do que o interno, e isso não é nem um pouco legal quando a gente pensa em cultura, experiência do colaborador, tá? A partir de agora eu vou trazer um pouco desses cases na prática. Então, eu separei aqui algumas coisas que a gente faz nessa linha, nessa co-construção. O primeiro deles é uma websérie bem fresquinha que a gente publicou recentemente, no final de outubro, que é uma websérie chamada Identidade. Ela é um produto de marca empregadora e basicamente o que a gente fez foi colocar colaboradores que têm histórias fantásticas, e eu concordo plenamente com a fala do Matheus de que employer branding é feito por pessoas, e aí a gente basicamente colocou eles em frente a uma câmera, fez perguntas e a gente teve um resultado maravilhoso. A gente está no 3º episódio, lançado na semana passada. Esse foi o primeiro e eu vou também passar para vocês para tentar tangibilizar um pouco disso tudo que a gente está falando, tá? Uma vez eu estava numa palestra, né? O pessoal estava perguntando, pô, mas e aí, tem coisa ruim também? Eu falei, cara, já passei muita raiva, já passei por muitas situações, mas eu faria tudo isso de novo se eu visse aonde ia chegar hoje, né? Já tá indo? O segredo é não deixar parecer que você tá nervoso. Meu nome é Robson, trabalho com inovação. Meu nome é William e meu trabalho é desenvolver pessoas.
Eu lembro quando eu vim pra cá, o pessoal ainda falava, pô, mas você tá indo pro varejo, né? O que você vai fazer lá no interior? Quando eu entrei ainda não tinha em São Paulo. Depois que eu já estava trabalhando há 2 anos aqui, queria morar fora da casa dos meus pais, eu queria fazer a minha vida, né? E por mais que eu gostasse muito da empresa, eu acabei optando por sair. Eu tô no Maga há 10 anos, desde 2010. E, nossa, parece que foram 10 empresas diferentes, assim, todos esses anos. E eu lembro que quando eu cheguei, o pessoal falou, pô, mas não pode barba, sabe? E eu lembro que eu falei, caramba, comecei a deixar um pouco mais a barba. Eles falaram, é os malucos lá do P&D lá. E acho que abriu caminhos para outras também, assim, sabe? Você tem que ser você mesmo, sabe? Porque isso vai te destruir ao longo do caminho. E eu acho que no Maga tem muito espaço para isso. Eu consigo ser assim hoje, sabe? Eu me sinto muito livre, assim, livre em ser quem eu quero ser, sabe? Em relação à personalidade, a estilo, a modo de se vestir, como me expressar. Me dá muito orgulho de saber que eu tenho toda essa abertura, todas essas oportunidades, que a gente tem um relacionamento muito bom, muito sincero. É bom estar num ambiente em que as pessoas não necessariamente são como eu sou, mas que as pessoas respeitem quem eu sou. E até quando algumas pessoas souberam que eu era homossexual, que era casado, assim, nossa, que legal, sim, eu sou casado, tenho marido, tá aqui, papel assinado e tudo mais, né? Sou muito autêntica, muito falante, muito expansiva, e aqui no Magalu eu falei, gente, esse lugar é a minha cara. Você tá andando, você dá bom dia pro CEO da companhia, você pode trocar uma ideia, levar pra ele aquilo que você pensa. Foi aí que eu percebi o quanto que estava me fazendo falta aquele ambiente do Magalu, aquele ambiente aconchegante, onde você não tem silos entre as áreas, né? Você não tem um receio de conversar com uma outra área. E sim, eu me senti assim muito privilegiado em poder voltar. E eu lembro que me marcou muito, assim, porque eu vi uma empresa que estava muito preocupada com as pessoas e também queria fazer muito essa questão da tecnologia, construir algo relevante através de tecnologia. Eu me sinto satisfeito em poder colaborar com essa cultura, poder fazer parte disso, por eu ver que isso é realmente praticado, né, pela grande maioria das pessoas que estão na empresa. Bom, pessoal, esse é um case recente que particularmente eu gosto muito, porque acho que ele mostra na prática como a gente é e como a gente usa o nosso principal ativo, que são as pessoas, para exporem nossa marca empregadora. E acho que tem uma coisa legal que deve fazer parte da estratégia de marca empregadora também, que é assim, a gente precisa assumir quem a gente é, independente se a gente acredita que aquilo vai ser ou não bem visto. Eu acho que quando a gente pensa em marca empregadora, a gente está falando muito fortemente de alinhamento de expectativa. E aí a gente precisa inclusive expor algumas coisas que não são tão legais. Então, nesse vídeo, a gente percebe, por exemplo, que o Magalu é uma empresa que vem em um processo de transição de uma empresa extremamente conservadora, como, por exemplo, não pode barba, e vem se atualizando ao longo dos últimos anos. Enfim, o Jesus está aqui há 11 anos. Claro que o não poder barba não é de agora, mas eu acho que a gente precisa ser transparente sem medo do que aquilo pode causar. E aí, acho que falando um pouco de outro case bacana que a gente se orgulha muito de ter, em 2019 a gente lançou um podcast proprietário. Então, é o Cabeça de Lab, acessem aí, cabeçadelab.com. E ao longo desses últimos 18 meses, a gente já gravou mais de 70 episódios com participações super especiais de galera de várias outras empresas, onde basicamente a gente junta 4, 5 pessoas para falar de algum tema e publica aquilo ali para o mercado, e os feedbacks que a gente tem são super positivos no sentido de o quanto os nossos ouvintes, que já foram aí mais de 170 mil,
conseguem, através disso, enxergar claramente o nosso jeito e como a gente é no dia a dia. Então, convido aí quem está assistindo, se ainda não conhece, que acesse o Cabeça de Lab. E acho que tem um ponto aqui importante que o Matheus também trouxe na apresentação dele, que é estratégia de employer branding precisa ser um ecossistema, precisa ter vários formatos, porque nem todos vão atingir todo mundo. A gente precisa ter canais específicos para públicos específicos. Então, o vídeo, por exemplo, a websérie, ele atende um determinado público, o podcast atende outro, e assim sucessivamente. Agora, o que eu acho muito importante é a estratégia por trás de tudo é uma só. O que a gente tem de característica forte em todos esses formatos é único. A gente simplesmente usa canais e formas de comunicação diferentes. Um outro case aí de marca empregadora, mas também uma entrega muito forte de desenvolvimento, que é algo que a gente acredita, é o Luiza Code. Esse ano a gente lançou uma formação em Python, que é uma linguagem de programação que a gente usa muito internamente, para mulheres interessadas em fazer uma migração ou começarem a carreira em tecnologia. E eu acho que uma coisa muito legal desse programa é que metade das participantes são pessoas externas que passaram por ali um crivo técnico e uma prévia de seleção, mas a gente tem também metade que são pessoas de dentro do Magalu, que têm interesse em migrar de carreira e que estão tendo a oportunidade de aprender a desenvolver através de um programa de formação. Então, acho que isso é muito legal e isso mostra o quanto marca empregadora precisa ter sustentação na experiência do colaborador. Eu acho que, para mim, esse é um case prático que narra isso. Um outro case, e aí já estou terminando e já vou parar de falar, tá? É o Campus Magalu. A gente criou, em 2019, um programa de relacionamento com universidades e universitários, e aí dentro do campus a gente tem uma série de ações que passam desde Company Days, onde a gente recebe universitários para conhecer e passar dias com a gente, Professors Day, que é quando a gente chama os professores para conhecer cases de negócio e conseguir levar esses cases para dentro da sala de aula e tentar aproximar a teoria da prática, onde a gente tem desafio de inovação, onde a gente tem Summer Camp. Então a gente teve aí uma turma de estagiários de férias conosco, que foi muito legal. Então, basicamente, o que a gente tentou com o Campus Magalu foi inverter um pouco a relação entre empresa e universidade, e passamos a oferecer um cardápio de opções, e foi muito legal e tem sido muito rico viver isso na prática. E aí, acho que como último case, eu vou passar um último vídeo para vocês, que foi uma websérie que a gente lançou em março, em homenagem ao Dia das Mulheres, onde a gente narrou histórias de mulheres incríveis que estão aqui dentro. Então, é o último vídeo que eu vou passar, prometo, mas acho que são materiais muito legais e que tangibilizam a nossa estratégia de marca empregadora, de employer brand. Já escutei, assim, de várias pessoas. Nossa, eu vejo mais os homens trabalhando com tecnologia. Ah, será que ela consegue mesmo? Será que ela conhece mesmo? Meu nome é Jennifer, eu tenho 22 anos e trabalho no Helpdesk do Luiza Labs. Eu vim de uma família muito simples, nós somos em 11 irmãos, 9 mulheres e só 2 homens. Na minha infância eu sempre fui muito curiosa, eu abria computadores, celulares. Eu sempre gostei muito de tecnologia.
Eu entrei no Magazine Luiza em 2017 como atendente de destaque. Fiquei sabendo de uma vaga para iniciante em Java no Labs School. É isso que eu quero. Eu gosto dessa parte de tecnologia e eu vou tentar. Quando eu entrei na sala, eu vi que só eu que não tinha computador. Eu tenho que dar um jeito. E eu achei um aplicativo no celular. Aí eu comecei a programar pelo celular. Você tem que digitar todo o código, o celular é menor. Mas mesmo assim eu não desisti. E logo que eu terminei os 3 módulos de Java do curso, fui convidada para fazer uma entrevista em uma vaga no Luiza Labs. Eu achei uma oportunidade imensa de entrar no Labs e conseguir crescer aqui dentro. Então, assim, pra mim é só o começo. Quando a pessoa tem dificuldade em algum sistema e eu consigo ajudar, isso é muito gratificante. Hoje eu me sinto muito realizada aqui no Luiza Labs. O que eu aprendi de mais valioso foi conseguir compartilhar conhecimento. E tenho o sonho de crescer e conhecer muito mais. Obrigado, foi um prazer. Acho que a gente vai aí ainda bater um papo, mas contem comigo, podem me acionar, seja através de LinkedIn, seja através de e-mail. Eu acho que trocar oportunidades é sempre muito, trocar conhecimento é sempre muito rico. Obrigado mais uma vez. É isso aí, Caio. Muito obrigado. Júnior, agora é com você. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Caio, ao Matheus que falaram agora há pouco. Obrigado, Denis. Desafios todos nós estamos vivendo, principalmente nesse período, né, de tornar, deixar as nossas empresas atrativas para os funcionários, tornar essas empresas bons ambientes, mesmo na distância, né, Matheus? A pandemia que trouxe inúmeras dificuldades ainda para criar essa relação com as pessoas, para manter a cultura, para manter o relacionamento forte. Aqui na Start não tem sido diferente, nós também temos vários processos, várias maneiras de tentar atrair boas pessoas, de tentar manter as pessoas boas que nós já temos em casa, em criar condições para que eles se sintam cada vez mais realizados, confortáveis, atendidos nas suas necessidades e que tenham espaço para trabalhar aqui, como o Matheus também já disse, como o Caio falou também sobre como é o processo lá no Magalu. Caio, Matheus, desculpa, vamos passar aqui para as perguntas, até para a gente aproveitar um pouco mais da sua experiência. Tem 2 perguntas que eu separei aqui para a gente falar. A primeira delas está muito relacionada a esse cenário da pandemia, né? Como vocês têm feito aí na Movile para manter as pessoas, para manter esse employer branding, né? Manter a marca Movile e as suas outras marcas como sendo atrativas nesse período? E aí eu estendo até um pouco mais como vocês têm feito para manter a cultura das empresas aquecida, a cultura presente nas pessoas que estão sendo, por exemplo, contratadas agora e não conseguem ter relacionamento direto com vocês, né? Como tem sido esse processo? Boa. Ótima pergunta. Acho que quando a gente fala de cultura e de marca empregadora, a gente está falando de 2 coisas que precisam estar muito bem alicerçadas. E quando essas 2 coisas têm esse bom alicerce, não necessariamente a distância vai causar um impacto tão grande. Óbvio, sim, causa um impacto que precisa ser considerado, uma mudança de atuação, mas não é algo tão absurdo porque o alicerce ele é muito profundo. Quando a gente fala de cultura, principalmente, a gente conseguiu aqui dentro da Movile adaptar muito os nossos processos e as nossas práticas para o home office, né? Então, a gente tem os nossos valores, dentro desses valores tem comportamentos, e a gente tem iniciativas que são criadas para reforçar cada um desses comportamentos, cada um desses valores. E o que a gente fez foi, agora que estamos em casa, todos à distância, como a gente mantém essas iniciativas, e mantendo essas iniciativas, a gente mantém a nossa cultura sempre viva. E como a gente fala de comportamento, a gente não está falando necessariamente de estar no escritório e de ler lá o valor escrito na parede. A gente está falando de algo que se vive. E se vive estando no escritório, se vive estando em casa, é o como a gente faz as coisas. E olhando para Employer Branding, eu acho que quando a gente fala de marca empregadora, é necessário você conseguir manter um posicionamento com base no que você quer se diferenciar, independente de estar ou não no meio disso que a gente está vivendo. Então, se na Movile a gente fala muito sobre cuidado genuíno com as pessoas, como que eu demonstro esse cuidado estando no escritório, e como é que eu transpareço isso para fora, e como eu faço isso estando em casa? Acho que o ponto de partida é o mesmo. O como vai ser executado pode ser adaptado. E é algo que a gente teve que fazer, né? Obviamente, adaptar tudo para essa realidade e revisar, obviamente, o planejamento, né? Então, o planejamento que a gente tinha no começo do ano
teve que ser quebrado e a gente teve um plano de 100 dias para os primeiros 3 meses e a gente foi trabalhando por quarter porque ninguém sabia exatamente como ia acontecer. Então, acho que não existe necessariamente uma mudança do posicionamento. Acho que o EVP, se ele for bem construído, ele tem que ser mantido e ele tem que ser reforçado, independente do cenário que a gente está vivendo, porque no final do dia o papel do EVP é fortalecer esse posicionamento independente desse cenário. Acho que o que muda é a forma que isso é conduzido e como a área se planeja para entregar aquilo que é necessário. Muito legal, Matheus. Eu acho que também tem esse desafio enorme, né? Mas como você falou, a cultura e tudo que se faz ali para manter as pessoas engajadas, de fato não é algo físico, não é algo que está no lugar, é algo que está impregnado nas pessoas, é algo que a marca exala, que ela emana de mensagem, né? Então esse é um ponto bem importante. Tem muita gente que acha que para tornar uma marca empregadora, para torná-la atrativa, você tem que só pintar a parede, colocar uns puffs, escorregador, um piscina de bolinha, que isso vai ser o suficiente, né? E a gente está falando de algo muito mais profundo, muito mais amplo. Outra pergunta que apareceu aqui, interessante, que faz muito sentido, é como que as áreas de RH e marketing podem se relacionar para, de fato, criar também essa imagem de uma marca empregadora. Pode falar um pouquinho sobre isso, como você vê isso acontecer, se vocês fazem isso, enfim, para tornar as empresas ainda mais atrativas? Sim, acho que quando a gente está falando de marca empregadora, a gente está falando de marca como primeiro ponto, né? Então, é importante que exista um alinhamento muito forte com o time que cuida da marca, seja ela marca institucional, seja ela marca de produto. É necessário que o time de marca empregadora consiga entender qual que é o trabalho que o time está fazendo e qual marca está sendo construída, porque no final do dia isso vai dizer muito também sobre a sua marca empregadora. Se você está criando uma marca empregadora que fala, sei lá, de nós cuidamos genuinamente das pessoas, como é nosso caso, e você, enquanto marca institucional, marca de produto, não demonstra esse cuidado com os clientes, você vai ter uma dissonância, porque hoje não existe uma separação entre quem é cliente e quem é possível funcionário. Essa pessoa, cada vez mais, é a mesma pessoa. Então, é necessário ter esse alinhamento. E acho que o alinhamento ele começa no ponto de partida. Se parte desalinhado, já a chance de dar certo é quase nenhuma. Então, a área de marketing tem que estar alinhada com o processo de criação do EVP, por exemplo. Se existe um manual de marca, se existe alguma coisa que guia o posicionamento de marca, é importante que ele sirva de insumo para a criação do EVP e que o time de marketing esteja envolvido nessa criação, nessa construção. Assim como é necessário que os dois conheçam o que está acontecendo, qual que é o desafio que está tentando, que cada um dos times está tentando resolver. Porque no final do dia, eles vão ter uma relação. E se não está explicado, se não está óbvio, se não é conhecido o desafio de cada uma das áreas, vai virar um cabo de guerra, onde um puxa para um lado, um puxa para o outro, sendo que talvez os dois possam trabalhar em conjunto. Então, acho que tem óbvio que tem várias formas de alinhar, mas para mim duas que são muito óbvias é alinhar no ponto de partida, porque se alinhar no ponto de partida, existe uma base conectada, e alinhar a linha de chegada, né? Para onde estamos indo, qual desafio a gente quer resolver. Porque se a gente sabe de onde a gente está partindo e a gente está alinhado aqui, e a gente sabe para onde a gente está indo e a gente também está alinhado, o como isso vai acontecer no meio do caminho é mais fácil de ser alinhado. Me preocupa a gente ficar tentando alinhar coisinhas pequenas, né? Olha, vai ter um post na rede social, eu tenho que alinhar com o marketing. Não, sim. Se você for alinhar cada post que você vai fazer, nossa senhora, vai dar um trabalho absurdo. Você tem que alinhar o início e tem que alinhar o final, e o post você tem que ter autonomia para fazer o que for necessário e tem que ter a confiança do marketing de que você está alinhado e sabe o que está fazendo. Então, acho que esses dois pontos, para mim, são mais essenciais de serem alinhados do que necessariamente a arte que vai sair, a legenda que vai para não sei onde. Sim, isso é básico e operação. Acho que alinhando as premissas, a chance de dar certo é maior. Muito legal. Eu conheço bastante o ecossistema aí de vocês da Móvel, enfim, as empresas que fazem parte do grupo. Você citou ali no caminho o iFood, enfim, a mesma coisa do Magalu, com todas as implicações, todas as pessoas que estão ali. A gente vê no mercado algumas marcas que são aquelas desejadas, né, as queridinhas, todo mundo, principalmente para os jovens, onde é teu sonho de trabalhar? E sempre
algumas empresas da Movile, a Magalu, Nubank, enfim, todas as empresas começam a aparecer nessa lista, né? E muito, de novo, isso acontece muito porque a marca transmite algumas mensagens, né? Quando você olha de fora, você consegue perceber que a marca, se uma marca ela é jovem, se uma marca ela é inovadora, se ela valoriza pessoas, se ela prega diversidade, valoriza questões culturais e tudo mais. Quais são os pontos dentro da Movile que mais reforçam, que mais são valorizados pelas pessoas que buscam vocês para trabalhar? Quando alguém olha e pensa, pô, eu quero trabalhar na Movile, se você pudesse dizer 3 coisas, você diria que as pessoas querem trabalhar aí por quê? Boa. Isso é uma ótima pergunta, porque esse é um dos insumos, né? Essa pesquisa interna e externa é um dos insumos para a construção do EVP. E hoje a gente tem dentro da nossa inscrição, né, no processo de inscrição para vagas, uma pergunta que a gente fala, se você fosse definir a Movile em uma palavra, qual seria? E aí tem lá, ambiente colorido, cerveja, diversão, tecnologia, impacto, autonomia. E isso é muito para a gente sentir se o que a gente vende como EVP está sendo realmente percebido. E a boa notícia é que está. Então eu vou usar as 3 principais palavras que surgem aí. Uma é autonomia. As pessoas falam muito sobre como a gente se posiciona de dar autonomia e confiar nas pessoas que a gente está aqui. Se a gente fala de contratar pessoas tão boas, não dá para contratar pessoas muito boas e dar um playbook e falar, segue aqui esse processo que eu montei para você. Porque se for para seguir um processo, você não precisa contratar uma pessoa incrível. Um segundo ponto que as pessoas falam muito é de impacto, de trabalhar num lugar que realmente mude como as coisas acontecem, que realmente gera um impacto no dia a dia das pessoas. E um terceiro é do cuidado que a gente tem com as pessoas que trabalham aqui, de a gente realmente ser uma empresa que se preocupa com as pessoas, com a experiência, com o dia a dia, com o desenvolvimento das pessoas que estão aqui. Essas 3 coisas são as que mais aparecem e, com certeza, para mim, são grandes diferenciais que a gente tem enquanto organização. Não, muito legal, e de fato são coisas que transparecem mesmo, principalmente quando você fala com os executivos aí, com o pessoal que lidera as empresas do grupo. Quando você falou de uma palavra muito importante, né, autonomia, né? E a autonomia, ela exige algumas coisas para que ela aconteça, né? A gente fala muito aqui na Startse, prega isso aqui dentro, ensina isso nos nossos programas, que a autonomia é um conjunto de liberdade, mas com responsabilidade, é um exercício de trazer pessoas boas, mas também ser capaz de deixá-las em paz, para que elas executem o trabalho delas, e é também um exercício de ter uma gestão, e aí de gestão, falando macro na palavra, muito mais por contexto do que por controle, né? Quando você tem esses elementos, né, você consegue, de fato, entregar essa autonomia para que as pessoas executem bem os seus trabalhos e sejam capazes de entregar o que se espera delas. Para finalizar aqui o nosso papo, pensando na cadeia de valor que as pessoas buscam hoje em dia, que mudou muito, né? Você pega hoje um funcionário que tem 40 anos de idade, um de 30, um de 20, a cadeia de valor dos 3 ela é muito diferente, no sentido de o que importa realmente na lista de desejos. Eu quero para mim, o que é importante é salário, para mim, o que é importante é reconhecimento, para mim, o que é importante é um ambiente que me proporcione alguma coisa. O que, de todas essas palavras, de todos esses contextos, qual é o grande diferencial da Movile que vocês entendem do trabalho que vocês fazem para as outras empresas que tornam vocês, de fato, uma empresa, uma empresa atrativa para novos talentos? Acho que o que você falou de público, isso muda muito. Acho que para uma pessoa de tecnologia, o Grupo Movile é atraente por um motivo, para um jovem talento que está começando a carreira para outro, para uma pessoa que está no nível de diretoria C-Level, outro. E o EVP, ele guia como a gente vende para cada uma dessas pessoas e o que a gente vende. Mas se fosse falar de uma coisa, 2 coisas, porque uma é difícil. Uma é o crescimento, as pessoas se desenvolvem absurdamente, e isso é muito valorizado independente do nível. Seja no nível de jovem talento, de coordenadora, de diretora, as pessoas enxergam que elas se desenvolvem muito e que elas crescem a partir disso. Elas são reconhecidas pelas entregas que elas fazem, e não por um plano de carreira engessado, que o RH falou que ela tinha que ficar 3 anos como analista para virar analista sênior.
E acho que um segundo ponto que é muito forte, assim, e que as pessoas valorizam muito, é a conexão que existe entre propósitos das organizações e propósito pessoal. A gente fala muito sobre o que a gente está entregando de resultado para a sociedade, para o mundo, né? Então, o iFood está gerando milhares de empregos todos os dias, a Simpla está revolucionando o mercado, a Play Kids ajuda crianças a se educarem, isso é muito nobre, e as pessoas em todos os níveis valorizam muito isso, de trabalhar num lugar que faça sentido, né? Que é óbvio que é um trabalho, no final do dia todo mundo tem que pagar a conta e tem que receber o salário no final do dia, no final do mês. Mas fazer isso com um propósito conectado é mais gostoso, faz mais sentido. Muito bom, Matheus. Poxa, super legal conhecer um pouco mais, ouvindo de você sobre o cuidado e a maneira como vocês tratam as pessoas. Foi muito legal ouvir do Caio também e entender um pouco lá do Magalu como eles fazem. São duas empresas que são referência em tudo que fazem hoje no Brasil, que só conseguem fazer o que realmente fazem porque atraem boas pessoas e só atraem boas pessoas porque têm boas práticas, porque são verdadeiros, porque são transparentes naquilo que fazem. Então, muito legal. Obrigado por compartilhar conosco, obrigado por dividir esse espaço aqui comigo, com o Caio. Foi uma honra também fazer essa mediação. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo, encerrando aqui o nosso painel. Valeu demais, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.